Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. É muito bom estarmos juntos a partir de agora aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha. Muito obrigado a você que está na nossa sintonia e na audiência. Começamos o programa Cidade Aberta, edição de hoje, e mais uma vez a pauta principal do programa continua sendo o Hospital Beneficente São Carlos. Nos últimos dias nós tivemos a passagem por aqui de muitos convidados com abordagens diferenciadas na área política, na área empresarial, mas hoje vamos ter uma abordagem também na área técnica do nosso hospital aqui de Farroupilha. Em seguida vou estar apresentando para vocês os convidados que compõem a nossa bancada no dia de hoje. O Cidade Aberta tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Raio-X, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia e por aí afora. Tudo isso é com o CID, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, no centro de Farroupilha, ou então ali junto à rua Independência, no antigo Hospital Cibele. CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, cuidando da saúde dos farroupilhenses. Lembrando também que você deve nos acompanhar via Facebook. Você não tem a NET, não tem um canal 14, bom, não é problema para você deixar de prestigiar a nossa programação. Olha aí o endereço, TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página e diariamente, das 19h30 até as 20h30, você tem a transmissão direta desse programa, do programa Cidade Aberta. Como eu falava no início do programa, hoje nós vamos voltar a falar sobre o nosso Hospital Beneficente São Carlos. Todos nós somos sabedores de que o hospital não atravessa um bom momento. Talvez o pior momento de toda a sua história de mais de 82 anos aqui em Farroupilha. Vale lembrar que o Hospital São Carlos foi construído com a força da comunidade. Há mais de 80 anos, muitas famílias aqui do nosso município contribuíram decisivamente para a construção do hospital. Logo, hoje o hospital é um patrimônio da comunidade de Farroupilha. Ele está acima de qualquer interesse, está acima também de qualquer pretensão, seja ela política, empresarial. O hospital está na altura dos farroupilhenses. E o programa de hoje vai esclarecer também como está o dia a dia do hospital, os passos que vêm sendo dados na gestão do hospital, a busca incessante por soluções, ou seja, se tem um diagnóstico, me parece que está clara a situação do hospital, agora tem que agir. É uma ação que envolve o poder público, que envolve a comunidade, que envolve a classe empresarial, logo envolve o Leandro, envolve a você que está nos acompanhando também, envolve todos nós farroupilhenses. Eu quero apresentar os convidados que estão conosco aqui na bancada do programa Cidade Aberta. Tenho a alegria de receber no dia de hoje a superintendente-geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Tuigo, e também os associados e integrantes do Conselho de Administração do Hospital, a Simone Buscaino Mergner e o Clarimundo Gridman, que estão conosco aqui nos estúdios. Inicio saudando a Janete Tuigo, superintendente-geral do hospital. Janete, prazer te receber aqui nos estúdios da TV Cidade, a primeira vez na TV, mas entrevistas, algumas dezenas que já tivemos a oportunidade de tê-las no passado, quando o hospital também vivia um momento muito bom, espetacular aqui em Farroupilha. Bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na TV Cidade de Farroupilha. Realmente a primeira vez, né, Leandro? Aqui nos estúdios e na TV, sim, né? Com certeza. Eu quero cumprimentar também a Simone Buscaino Mergner, é integrante e associada também do hospital, integrante do Conselho de Administração e associada do hospital. Simone, prazer te receber, bem-vinda. Muito obrigada e agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui para poder falar do nosso hospital. E de igual forma os agradecimentos também pela presença ao Clarimundo Gridman, que também é associado e integrante do Conselho de Administração. Bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação muito grande poder participar pela primeira vez e tentar esclarecer um pouquinho do que nós precisamos para o nosso Hospital São Carlos. Com certeza. De imediato quero transferir a pergunta para a Janete Tuigo, a nossa superintendente geral do hospital. Janete, como está hoje a questão do Hospital Beneficente São Carlos, a parte
administrativa, acho que a gente pode dividir até em 2 capítulos. A parte administrativa é um quesito importante, parece que está muito bem organizada, e também o grande desafio é melhorar ainda mais a questão financeira do hospital. Como está hoje? Estão hoje esses 2 grandes pilares, parte administrativa e parte financeira do nosso São Carlos. Então, a parte administrativa, eu vou dizer assim que ainda precisamos mais ajustes. E junto com o serviço de consultoria que nós temos no hospital e que está nos ajudando, temos ainda alguns processos para resgatar e alinharmos. Isso na questão administrativa do fator humano do hospital. A questão de produção, enfim, que também envolve a questão humana, né? Porque afinal de contas o hospital trabalha só com seres humanos, né? A mão de obra, sua matéria-prima, são só seres humanos. Nós tivemos assim um aumento substancial das nossas cirurgias, dos nossos atendimentos ambulatoriais. Inclusive, eu posso divulgar aqui que a partir de sábado, dia 1º, nós mudamos a equipe do pronto-socorro. Nós temos 2 médicos clínicos atendendo, um 24 horas integralmente e outro em 12 horas para fazer um reforço nos atendimentos. Então, para atender convênios e também SUS. É óbvio que continuamos com portas fechadas para atendimento SUS, enquanto as unidades básicas de saúde fazem o seu atendimento normal em horário comercial. Fora de hora, estamos ali, né? O hospital é o ponto de referência. O hospital fora é o ponto, o horário. Exatamente, o hospital é o ponto de referência. E aumentamos muito, nós assim superamos as expectativas e as metas de produção que nós temos para com o município em atendimento. Então, superamos o número de internações, nós temos que atingir uma média sempre de 273 AIHs, que são autorizações de internações, e nós fomos para 285. E claro, o hospital tem se mantido sempre assim com lotação, a nossa UTI também está com os 5 leitos de SUS ocupados e um de convênio. Claro, quem ouve diz, nossa, o hospital melhorou. Claro, o hospital é para isso, é para fazer internações, é para fazer atendimentos. E nós estávamos muito ociosos, estávamos inertes no primeiro trimestre desse ano. A estrutura estava ociosa. Claro, estrutura ociosa e uma estrutura fabulosa que o nosso hospital tem. O nosso hospital está estruturado para atendimento de urgência e emergência, para UTI, para internações, para obstetrícia. E nós somos um hospital referência para esses 11 municípios da região. E não contando com isso, nós estamos localizados numa malha rodoviária de acidentes, não adianta. Então estamos aí para isso. E estamos estruturados. E gradativamente, gradualmente, estamos renovando as equipes médicas, né? A equipe de UTI já foi renovada em março. Por que se faz necessária essa renovação das equipes médicas? Porque é conforme a nossa demanda, a nossa necessidade, né? Como o nosso hospital, ele foi habilitado para manter plantão permanente, plantão presencial de obstetrícia, eu tenho que ter médicos obstetras 24 horas no hospital. São plantões presenciais, eles têm que estar dentro do hospital. 24 horas por dia? Dentro do hospital. Temos também plantão presencial da traumato-ortopedia. Por termos acidentes, por precisarmos, por necessidade. Então, estão lá. Os traumato-ortopedistas estão ali em plantão presencial 24 horas. A cirurgia também é plantão. Então, o pronto-socorro também é plantão? Exatamente. O nosso pronto-socorro atende emergências. Vindo uma emergência, o que eu tenho que ter à disposição? Cirurgião, uma obstetrícia, se no caso necessita, né, uma gravidez, enfim, um parto, uma cesárea de emergência. Então, são plantões 24 horas. Claro, isso tem custo para o hospital, mas o hospital ele é de média complexidade, para o SUS, enfim, e nós temos que ter esses recursos ali na mão. Precisou estar ali.
Então é por isso que essas equipes vão se renovando e também porque houveram problemas do passado com as equipes que passaram por ali e precisou-se essa mudança. São necessidades que vão surgindo. Se fez necessária esta mudança. Exatamente, se fez necessário. Então o fato positivo do momento, talvez haja outros, mas o que a Janete está ressaltando nesse exato momento é de que o hospital está produzindo mais. Ou seja, se o hospital produz mais, é como uma indústria, produz mais, deve alavancar o faturamento. É por aí? Exatamente isso, Leandro. Então, com esse aumento de produção, o que nós não tivemos no primeiro trimestre, e que, claro, um mês repercute o outro, né? Este último mês, a partir de abril, maio e junho, foram meses ótimos, porque nós superamos todas as metas de atendimento e isso vai repercutir neste mês de julho, que entramos, com o aumento de valores por essa produção. Exatamente. Certo. Bom, importante, eu lembro de uma época, na administração passada do hospital, na reta final, quando que se trouxe a informação de que num dia havia 27 pessoas internadas no hospital. Ou seja, um hospital que tem capacidade para mais de 100 internações. Tínhamos uma taxa de ocupação considerada muito baixa. Depois, mais adiante, a Janete dá uma entrevista, concede uma entrevista aqui na TV Cidade e diz: dobramos a nossa capacidade de internação. Eu já fiz a conta, de 27 para o dobro, ou seja, 57, 50, 60 internações. Tem evoluído nesse sentido? Sim, tem evoluído nesse sentido. A questão da taxa de internação, ela é muito sazonal, que a gente diz. Porque, por exemplo, o inverno. O inverno. Sexta-feira passada, nós estávamos lá com 5 pacientes na UTI, só de SUS, mais de convênio. Estávamos com a unidade de convênios, a diferenciada, lotada, a obstetrícia lotada e a internação SUS lotada. Mas aí vem o fim de semana e as pessoas têm alta, alguns têm alta, e aí cai drasticamente, porque mesmo que tu tenha assim 90% de lotação durante a semana, chega na sexta-feira, isso cai toda a estatística do mês. Porque compromete a estatística. Mas, enfim, nós temos conseguido manter sempre 70% a 72% de lotação do hospital. O ideal seria 80% a 90%? Sim, 80% a 90%. A saúde mental, por exemplo, essa permanece, nós temos 10 leitos e ela geralmente está sempre com 8, 9 internados. Essa nós precisamos manter sempre 90% de internação para que venham os repasses. Mas a pergunta... Essas são as metas que nós temos que atingir para poder receber. Eu já vou passar a palavra para os demais convidados também, mas eu não quero perder o fio da meada. Janete, o que foi feito, que foi possível resgatar esta produtividade do hospital? Foram processos internos trabalhados que hoje estão surtindo efeito e com certeza vão continuar surtindo efeitos? Sim, mas o principal foi o resgate dos médicos. Hospital sem médico é um hospital vazio. É um hospital sem paredes. É um hospital sem paredes. Então, o apelo, com a nossa mudança do nosso diretor técnico, o Dr. Leonardo Brutomeso, foi muito importante porque houve essa sensibilização. E assim, muitos médicos retornaram por conta da credibilidade em que nós plantamos lá no passado, né? Tanto eu, o Dr. Leonardo, a nova diretoria, enfim, o conselho que está aí, os associados, né? Então, a credibilidade está trazendo de volta tanto os médicos quanto alguns fornecedores que deixaram de fornecer por falta de pagamento. Então, isso é muito importante. E eu sempre digo, quem traz o paciente para o hospital são os médicos. E eles têm que retornar porque o hospital é para eles, é para a comunidade, é para fazer esses atendimentos. E graças a eles é que nós reagimos e nós estamos começando a trilhar de volta nos trilhos. A confiabilidade na instituição São Carlos, então, vem sendo resgatada. Vem sendo resgatado. Temos que trabalhar muito com Há um longo caminho a percorrer ainda? Há um longo caminho, porque isso é demorado. O hospital não é como uma empresa que dá produção rápida ali, retorno da robótica. Não. A gente precisa do ser humano. É o que eu falei no começo. E aí nós precisamos muito da comunidade, dos médicos, de todo mundo, para resgatar a imagem
que foi criada, a crise institucional que foi criada nesse hospital, nós temos que resgatar. O hospital é bom, tem condições de atender e precisamos que voltem. Só para fecharmos o bloco, no final do mês passado, durante o mês passado, você havia declarado de que se nada de novo acontecesse no hospital, o hospital estaria com um grande risco iminente de fechamento das suas portas no final do mês de junho. Que bom, viramos o mês e isso não aconteceu. Hoje, dá para se dizer que com muito trabalho é possível salvar o Hospital São Carlos, Janete? Com muito trabalho é possível salvar o hospital. E eu vou te dizer por que a gente conseguiu reverter assim rapidamente essa situação. Aquele desconto que havia sido dito que o município, a administração pública, enfim, ia fazer o desconto de um adiantamento que nós tivemos nos meses de janeiro e fevereiro, não se realizou. Não se concretizou. Nós solicitamos, realmente não se concretizou. Isso ajudou a gente a não piorar a situação. E o aumento de produção colaborou, porque o aumento de produção não é só do fator SUS, mas o convênio também, que ajuda para o pagamento das nossas despesas. Outro item importantíssimo que eu tenho que exaltar aqui é a questão das voluntárias e de todas as doações que nós estamos recebendo. Todo o dinheiro assim que eu teria que gastar com gêneros alimentícios, a gente não está gastando. Então eu posso pagar oxigênio, eu posso pagar anestésico, eu posso pagar antibiótico, porque a comunidade está atendendo ao nosso apelo e está doando. Então eu tenho que já de antemão agradecer muito ao serviço que as voluntárias estão fazendo junto à comunidade de trazer alimento para o hospital. Então isso está assim nos ajudando demais. Agradeço realmente a todo esse empenho, porque está valendo a pena e está tendo resultados. E o mais importante é que está tendo resultados. Certo. Então, o hospital hoje não está destinando recursos financeiros para a compra de alimentos. Não. Tudo é possível comprar ou ter os alimentos necessários com as doações da própria comunidade e capitaneadas pelas voluntárias da saúde. E outros... Já é uma economia. Nossa. Não sai do cofre, né? Claro, é isso ali. Não são títulos que eu tenho que pagar e nem antecipar pagamento, porque elas estão fazendo isso. Com a missa que nós tivemos, com aquele show que nós tivemos Padre lá em Caravaggio, do Padre Ezequiel. Do Padre Ezequiel, não, aliás, do Padre Osmar Cop. Isso aí. Com esse show, esse dinheiro está sendo revertido para comprar alimento para o hospital. Então, pacientes, acompanhantes estão sendo alimentados graças à ajuda desses eventos que foram realizados pelas voluntárias. Perfeito, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta e nós vamos conhecer também um pouco do trabalho dos associados do hospital e do conselho. Estão aqui representantes da comunidade, o Clarimundo Greenman e também a Simone Buscaino Mergner. Eles vão nos contar um pouquinho do que o conselho vem fazendo, também dos passos que têm sido dados e a busca constante de soluções, ou seja, não há uma solução talvez num curto espaço de tempo. A solução é o envolvimento da comunidade. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da nossa saúde, da saúde dos farroupilenses. Fiquem conosco, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o Cidade Aberta pela sua TV Cidade, o nosso canal 14, a TV de Farroupilha. Nós voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Raio-X, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, são alguns dos procedimentos que o CID realiza para você aqui no centro, na rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, ou então logo ali junto ao antigo Hospital Cibele, na rua Independência. TV Cidade Farroupilha é nosso endereço no Facebook, os vídeos permanecem, os programas permanecem ali no Facebook e também são registrados no YouTube para você rever, assistir novamente, enfim, são as ferramentas que a nossa TV Cidade oferece a você. Nossos convidados, a Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Tuigo, e também os associados e integrantes do Conselho de Administração do Hospital, a Simone Buscaino Mergner e o Clarimundo Greenman, que estão conosco aqui nos estúdios. Tanto a Simone quanto o Clarimundo ouviram atentamente o primeiro segmento, o desenvolvimento colocado pela Janete também, e é a boa notícia que o hospital começa a dar a volta, ou seja, há o aumento de produtividade. Que bom que houve a sensibilidade do Poder Público Municipal neste momento de não descontar aquela receita que for antecipada no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, início deste ano. Não era o momento para fazermos tal medida com o hospital, com certeza contribuiu muito. Simone e Clarimundo, o que faz o Conselho? Fala um pouquinho do que é o Conselho, vocês são associados do hospital, acho que é importante aclarar esta informação também para a comunidade. Vai, Simone. Sim, até é bom esclarecer, porque muitas vezes as pessoas confundem o Conselho, ou então os associados até com as voluntárias, né, da saúde. Então, os associados se formaram a partir do ano passado, em 2016, abril de 2016, nós somos em torno de umas 15 pessoas, e destas 15 pessoas foram 3 associados que foram eleitos para participar do conselho do hospital. Então, fui eu, o Clarimundo e a Elizabeth Leibauer para participar do conselho. Então, no conselho participam outros, tem outros conselheiros, que tem a Farmed, a ProSaúde, deixa eu ver mais também, a Prefeitura, em mais outros... Conselho Municipal de Saúde. Conselho Municipal de Saúde, enfim. Mas nós teríamos, o nosso papel seria para participar assim, umas 2 vezes por ano, para avaliar os balanços do hospital. Mas vocês estão tendo uma participação muito mais frequente, maior, né? Sim. No início a gente imaginou que fosse assim. Aí nós, como associados, não como conselho, nós começamos a nos reunir todas as quartas-feiras, às 18 horas, para ter um conhecimento maior do hospital, porque nenhum dos associados tinha conhecimento de como funcionava um hospital. Somos pessoas físicas, não tendo nenhum envolvimento direto com o hospital, né? Não existem médicos, nem funcionários, ninguém. Então, pessoas da comunidade participando, então, para auxiliar o hospital. Então, nós, em primeiro lugar, nós começamos a conhecer como funcionava o nosso hospital. E, enfim, depois que nós 3 fomos, então, eleitos para conselheiros,
nós começamos a nos envolver mais. A gente acabava indo de tarde para ter maior contato com todos, com a direção do hospital, corpo clínico. Isso, ou quando tinham reuniões com o próprio poder público, nós participávamos. Enfim, a gente acabou se envolvendo de uma forma tão grande que eu posso dizer que hoje, todos os dias, a gente tem reuniões, alguma coisa. Hoje, de manhã, às 8h30 da manhã, tivemos uma reunião com o deputado Mauro Pereira, né? Federal. Isso. À tarde, primeira hora da tarde, nós tivemos uma reunião com a arquiteta que nos auxiliaria para ver as questões da vigilância sanitária. Depois, mais tarde, com o vereador Tiago Ilha. E assim que é presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Hospital São Carlos, né? Então, e assim vai, todos os dias nós temos algum compromisso com o hospital, né? Acaba que a gente se envolve e não consegue parar, e a gente acaba gostando do envolvimento. E até porque a gente percebe que se a gente não ajudar, a gente vai ficar sem hospital. A nossa cidade vai ficar... É o único hospital da cidade, e nós vamos ficar sem esse apoio que nós achamos que a cidade de Farroupilha, com 70 mil habitantes, não pode ficar sem um hospital, né? É muito, muito importante. Tu mesmo salientaste que nós temos mais de 80 anos de história. Todo aquele envolvimento, aquela dificuldade para construir o hospital há 80 anos. E acho que o hospital hoje precisa voltar ao seu passado, resgatar o seu passado, que naquela época também não foi fácil construir o hospital. E muitas famílias aqui da comunidade colaboraram. Então é o momento da comunidade colaborar com o hospital. Só há um meio de salvar o hospital, com a união de todos. Me parece que não há outro. Com certeza, tem que ter a união de todos mesmo, porque se a gente começar assim, a ter bandeiras separadas e não for uma bandeira do hospital, né, todos se envolvendo pelo hospital, nós não vamos conseguir salvá-lo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, porque o povo farroupilhense não é unido. Eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acho que nós realmente, todos nós precisamos ter um hospital, e acho que todos nós vamos nos unir para termos este hospital, independente de bandeiras políticas. Eu acredito que a única bandeira que nós podemos ter é a do hospital. Do hospital. Clarimundo, esse trabalho também seu, juntamente com os demais integrantes que são associados, e com o conselho também, é só por meio desta união que venceremos esse obstáculo de dificuldade que o hospital tem pela frente? Com certeza, Leandro. Eu gostaria até de fazer um breve relato de quando a gente iniciou o trabalho junto ao hospital, que a gente aceitou esse desafio junto com os demais sócios, com os membros do conselho, fomos eleitos. Uma breve história. Nós queríamos entender que quando nós iniciamos o trabalho lá, o porquê desses números, dos números do hospital, esse déficit acumulado, esse prejuízo, esse déficit mensal, e tentamos primeiramente entender o que estava acontecendo dentro do hospital. Aí desenvolvemos um trabalho, todos voluntários, fomos sócios, membros do conselho, se distribuindo juntamente com os funcionários, com a administração do hospital, na época isso aí, em meados de 2016. Aí se deparamos, vamos contratar uma consultoria, auditoria, para ver o que aconteceu. Nós resolvemos nós mesmos fazer esse trabalho e ver o que estava acontecendo. E aí começamos a se deparar e fazer um trabalho de racionamento de despesas. É um primeiro passo. O corte de despesas. O corte de despesas, não digo desnecessárias, mas que não seriam tão urgentes, e muitas desnecessárias. Aí também vimos que havia necessidade de aumento de receita. E primeiramente, que é o nosso maior fornecedor de serviço, o nosso cliente, foi com o Poder Público Municipal, que sentamos em várias reuniões também, e vendo da viabilidade de incremento de receita para o hospital. Mas aí vimos da necessidade de uma contratação de uma pessoa
que tivesse um conhecimento amplo na área da gestão hospitalar. E vemos que uma pessoa não é qualquer administrador que a gente vai contratar, que administra uma empresa qualquer que vai entrar dentro do hospital. O hospital é uma empresa, mas é uma empresa diferenciada. Mais de ano lá, eu não me arrisco a dizer que eu vou administrar o hospital. Não tenho essa coragem. A pessoa tem que conhecer o hospital para administrar. Tem ao menos treinamento, né? E eu diria assim, foi trocado a administração da Janete e junto com ela que foi feito abertura para outros caminhos, seja a parte técnica, médica e jurídica recentemente também. E esses valores, esse trabalho que foi iniciado em 2016, surtiu efeito, porque quando nós, na apresentação do balanço já auditado pela empresa contratada, nós vimos surtir o efeito porque em 2015 nós tínhamos um déficit operacional de 8 milhões e 85 mil. 8 milhões e 85 mil em 2015. Isso de 2014, ele foi um déficit 1 milhão 156. Para 2015 ele saltou para 8 milhões e 85 mil. Aí o seu trabalho de corte de despesas, há um pouquinho de incremento de receita, ele baixou para 4 milhões 569 mil. Cortou pela metade. Praticamente em 2016. Tá? Aí eu vou perguntar assim, mas e o final, o déficit operacional, mas então deu pouco, digamos, foi bastante o corte. Ele não, o total do déficit do período 2015 deu 9 milhões 526, porque tem despesas financeiras, ou seja, juros dos empréstimos bancários. Que incidem sobre os empréstimos bancários. Em 2016, os juros sobre empréstimos bancários que foram contratados em meados e final de 2015, esses juros computaram um valor de 3 milhões e 900 de juros desses empréstimos. Certo. Em 2016. Aí o déficit total do 2015 para 2016 foi 9.526 para 2015 e 8 milhões e 224 para 2016. O que podia ter sido um corte, um resultado bom, ele só não foi melhor por causa da despesa financeira dos empréstimos que foram contratados. Os empréstimos contratados em 2015 que somam em torno de 15 milhões de reais entre duas instituições financeiras. Né? Exato. Sim. Então, isso aí que é como a Janete falou anteriormente, que nós estamos com o hospital funcionando, com o índice de taxa de internação melhorando, serviços do SUS e também dos planos de saúde, tudo melhorando. Só que nós temos uma herança de um empréstimo financeiro, que esse é o maior problema, porque senão vocês vão ouvir que a Janete falou, que está bem o hospital, funcionando bem, a Simone frisou, todo mundo está colaborando, mas nós precisamos, para tudo isso aí ser para completar o melhoramento do hospital, nós precisamos encontrar uma solução para a dívida, principalmente dívida financeira do hospital. Sim, tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Esse é o grande X do momento? O grande X do momento é nós cessar, ou seja, arrumar uma forma de pagar esses empréstimos que hoje gira em torno de 450 mil por mês, tá? Que é receita, esses valores já são descontados da receita dos planos de saúde e do SUS
ou seja, da produção do hospital, já fica retido esse valor para pagamento desses empréstimos. Eu até tenho conhecimento, mas eu gostaria que a própria Janete Clarimundo fique à vontade, a Simone da mesma forma, porque nos empréstimos contratados em 2015, há um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e um empréstimo junto à Unicred, são as duas instituições financeiras. Eu sei que nesses empréstimos há garantias, e estas garantias, elas acabaram já pegando, alinhando, colocando aí a parte de convênios e também parte de recursos do município. O que é que está realmente... Não adianta agora nós não é isso, é aquilo, mas eu quero saber a informação. O que está realmente em garantias? Que deixa de entrar no hospital porque cai primeiro para pagar esse compromisso financeiro, né? É isso? Sim. São em torno de 500 mil reais, como o seu Clarimundo comentou. É uma parcela de quase 200 mil da Caixa Econômica Estadual, Federal, perdão, e de 255 mil da Unicred. Mensalmente são descontados direto da nossa produção, nós nem vemos isso. Essa foi uma das garantias. Para a Unicred foi a nossa produção SUS, convênio, e mais 2 terrenos que são os terrenos das esquinas do hospital, as 2 esquinas. Todo o atendimento SUS, não? Depende da produtividade. Depende da produtividade, certo, como forma de garantia. Mas chegou o dia do mês, do vencimento, já é descontado isso da nossa própria produção. Retém na própria fonte? Retém na fonte. Não entra. Nem entra na conta do hospital? Não, nem retém entra. Lá. A Caixa Econômica, a mesma situação. A Caixa Econômica, como o seu Clarimundo até pode colocar, nós temos, além da produção de recurso como garantia, tem um valor de 700 mil reais que está lá como uma garantia, né? Está lá, ele não está junto no empréstimo que foi feito de 7 milhões e 400. Esses 700 mil ficaram retidos como uma segunda garantia além da nossa produção. Poxa. E que estamos pleiteando o desbloqueio desses 700 mil agora. A gente já foi para Caxias em reuniões com a superintendência da Caixa Econômica e outros serviços, enfim, para tentar o desbloqueio para liberar isso para o hospital, diante da nossa grande necessidade. Porque, claro, é o que eu comentei, o hospital está produzindo, isso é sinal que o hospital não está parado. Não está parado como estava no primeiro trimestre. Porém, a nossa dívida, o nosso endividamento, não só dos bancos, né, das instituições bancárias, mas também de credores que nós temos, de honorários médicos, de energia elétrica, de Corsan, de muitos fornecedores que nós temos, é como um grande incêndio que está queimando o tempo inteiro, ele fica ardendo junto a nós e nós trabalhando ao redor dele. Porque os nossos tributos que nós estamos devendo também, que é em torno de quase 5 milhões de tributos entre Fundo de Garantia e INSS, tudo isso que nós temos que pagar, que são as nossas negativas, elas incidem juros e multa. Então eu estou conseguindo pagar para os funcionários do hospital a folha de pagamento líquida. Mas o que significa esse líquido? É só mesmo férias, creches, vale alimentação, plano de saúde e sem salários. FGTS, INSS. E isso tudo está incidindo juros. Por isso que eu disse que é um incêndio, é uma fogueira que está ardendo e nós ao redor. Por isso que a crise ela é grande, o nosso endividamento é grande. E quando a gente fala isso é porque é grave. Mas ao mesmo tempo o hospital tem que continuar caminhando. Não vamos poder fechar as portas porque a gente não tem mais uma luz lá no fim do túnel. Clarimundo, entrando nessa questão dos números, o Clarimundo, pela experiência bancária, também pode nos ajudar. Eu até, e vocês são testemunhas disso, o vídeo foi mostrado na reunião do hospital que ocorreu na SIX também. Eu fiz essa pergunta ao empresário Adelino Colombo, por todo o seu expertise na área empresarial, se era mais interessante trabalhar a dívida ou o déficit do hospital. Claro que os dois são interessantes. E o seu Colombo foi taxativo. Tem que reduzir o déficit, mas tem que trabalhar a dívida. Tem que chamar os fornecedores, os credores, enfim, e renegociar as situações. Renegociando essa questão com as instituições financeiras, o hospital consegue respirar melhor? Respira melhor. Porque nós temos os fornecedores, eles estão mais conscientes da
da situação. Eles estão apostando mais no hospital? Eles estão apostando mais no hospital. Mas, como nós falamos anteriormente, quando a receita é descontada mensalmente, ele já não é receita que vem para o hospital, ele já fica retido. Aí é pagamento, ou seja, quase antecipado. E nós temos, sim, um plano para, no futuro, negociar com os demais credores. Com certeza, não é de nossa vontade, nossa índole, querer dar calote nos fornecedores, ou seja, nos médicos ou nos demais fornecedores. É pedir um voto de confiança no momento. Um voto de confiança para, no momento que nós equilibrar as contas, nós possamos sim entrar num acordo de negociação para pagar esses outros credores. Quanto o hospital paga hoje de juros e também de montante de dívidas de empréstimos bancários, aproximadamente? 500, 600 mil, é isso? Na faixa de 500 mil. 500 mil, certo. 500 mil. Se o déficit operacional do hospital é de 960 mil por mês, mais da metade do furo de caixa está com os empréstimos bancários. Resolvendo aí, fica mais fácil. Isso que nós acreditamos, com o apoio da comunidade e com mais um incremento de serviços, de receita, de produtividade do hospital, nós pretendemos chegar no 0 a 0. Uhum. Mas o que atrapalha nós realmente hoje é o empréstimo bancário. Ou seja, tem quase 4 anos ainda por diante dessas prestações de empréstimo bancário. Esse é o maior problema nosso hoje. Janete, e também, para complementar, os impostos, se nós não pagarmos ou não negociar a dívida dos impostos, nós corremos um sério risco de nós não conseguir as negativas e também a perder a filantropia do hospital. Porque seria se perder muito isso danoso. Aqui, nós não conseguimos mais emendas parlamentares, que ajuda de recursos vindo dos deputados. Isso corre o risco. E também não conseguir empréstimos bancários também, quando é uma necessidade urgente, por algum motivo ou outro. Certo. Janete, em termos de repasses, porque a gente ouve muitas manifestações políticas, e aqui não vem o caso de manifestação política A, B, C ou D, mas hoje, como estão os repasses do município para com o hospital, do Estado para o São Carlos e da União para o hospital? Estão em dia? Sim, estão em dia. Eu volto a repetir, o nosso município, nós temos gestão plena, significa que os valores oriundos da União, do Estado, vêm para o Fundo Municipal de Saúde e este repassa para o hospital por ser gestão plena. Então, assim, estão em dia, sim. Tanto os federais, estaduais e os municipais. Está tudo em dia conforme a legislação e documentações assinadas. É isso? Sim. Contratos pactuados, né? Sim, contratos pactuados, sim. Certo. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com o segmento final do programa Cidade Aberta, aqui pelo nosso canal 14, a TV Cidade, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última qualidade, de última geração, garantindo qualidade e precisão nos seus diagnósticos. A gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o programa Cidade Aberta, aqui pelo Canal 14, a nossa TV Cidade, sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia e por aí afora. Tudo isso é com o CID, bem aqui no coração de Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, número 12, ou na Independência, ali junto ao antigo Hospital Cibele. São nossos convidados hoje, a Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Tuigo, e também os associados e integrantes do Conselho de Administração do Hospital, a Simone Buscaino Mergner e o Clarimundo Greenman, que estão conosco, colocando a realidade do nosso hospital aqui de Farroupilha. Uma curiosidade, Janete, em termos de atendimentos, o hospital tem atendimentos SUS e também tem atendimentos via convênios, via particulares, planos de saúde. Mais ou menos como está hoje essa distribuição dos atendimentos, percentualmente falando? Percentualmente falando, nós estamos assim em torno de 70% de atendimento SUS e os outros 30% entre particulares e convênios, né? Círculo Operário, IP, Unimed, e outros, SSI, né? E outros, o SSI, que é da Frasle, né? Da autogestão ali do Grupo Randon e de outras empresas, enfim, Tramontina. É possível crescer mais esses atendimentos? Convênios particulares, tem capacidade? Sim, nós temos capacidade instalada para crescermos mais 50% do que já existe. Temos capacidade instalada para crescermos, sim, em todas as áreas de atendimento. Inclusive via SUS também? SUS nós precisamos ter 60% de atendimento. O hospital tem 70%. Sim. Então está cumprindo a meta, sim, né? Está cumprindo a meta, ultrapassa a meta. O que é economicamente mais rentável para o hospital? Um atendimento SUS ou um atendimento convênio particular? Convênio particular, mesmo que o município cofinancie as AIHs, as autorizações de internação hospitalar, mas o convênio ainda é mais rentável. Certo. A UTI, Unidade de Tratamento Intensivo Adulta do hospital, aqui em Farroupilha também você colocava anteriormente, ela está trabalhando, me parece, a pleno vapor. São 5 leitos da UTI que são do SUS, é isso? E os outros 5 leitos para convênios e convênios. Eu acredito que a UTI SUS, muito raramente, ela fique vazia, porque deve fazer parte da central de leitos do estado, então não tem leitos, por exemplo, lá em Caxias do Sul, joga para Farroupilha. É assim que funciona? Exatamente isso. Nós somos regulados pelo Estado quanto à UTI. Então é eles que regulam. Então nós recebemos pacientes de toda a região nordeste aqui do estado. E até de fora, certamente. Até de fora, sim. Se não tem um leito que nós temos vaga, ele vem para cá, seja da onde for. Certo. Então é muito importante esta aproximação, e aí eu acredito que é um trabalho também especial e muito bem trabalhado, muito bem fundamentado por parte do Dr. Leonardo Brutomesso, que tem um conhecimento muito grande nessa remotivação, nessa reconquista dos médicos para o Hospital São Carlos, porque a gente brinca assim, o médico é muito importante na família. Você consulta e o médico vai dizer, Leandro, olha,
você precisa internar, eu vou te internar no Hospital São Carlos. Ok, você confia no médico. Agora, se o médico está em litígio com o hospital ou não confia no hospital, ele vai dizer, não, Leandro, não vou te internar no Hospital São Carlos, vou te internar em tal hospital. Então, o foco a ser trabalhado é a classe médica, né? Sim, sem dúvida nenhuma, é a classe médica. A gente sabe que é o médico que traz o paciente, e é por isso que eu falei no começo do programa. Nós temos que resgatar isso. Muitos já retornaram, mas ainda precisamos de mais. Mas assim, estamos, pelo pouco tempo, já estamos tendo esse retorno. Então é muito importante. E só para complementar a tua pergunta anterior, para deixar bem claro, Leandro, quando tu disseste assim, é mais rentável atender SUS ou convênio? O convênio, eu não preciso pagar o médico para trazer o paciente. Mas para atender o SUS, eu tenho que ter as 5 especialidades básicas pagas com plantão permanente. E eles ganham por hora. E um mês são 722 horas que eu tenho que pagar para ter obstetra de plantão presencial, cirurgião, traumato-ortopedista, pediatra, e anestesistas. Eu tenho que mantê-los 24 horas, ou de sobreaviso ou de plantão presencial. Como funciona o sobreaviso? Por hora. Sobreaviso é pago um valor fixo para o grupo, para a equipe médica. Exemplo, para o prestador de serviços? Para o prestador de serviços. Exemplo, anestesistas e cirurgiões. Pagamos um valor fixo para mantê-los, para manter o grupo. E mais... Precisou 3 horas da madrugada, aciona. Aciona. É isso, eles né? Vêm. Isso é o sobreaviso. Exatamente, isso é o sobreaviso. Plantão presencial, eles estão dentro do hospital 24 horas. Claro que mudam os profissionais, né? Por exemplo, um profissional faz a segunda-feira, o outro faz a terça-feira, 24 horas. É só para exemplificar. Esses são pagos por hora e por procedimento. Então, além de estar lá presencialmente, chegou um acidentado com uma fratura exposta, vai para o bloco cirúrgico. Então, vai o traumato-ortopedista, vai o anestesista, o cirurgião, enfim, né? Então, ele ganha por estar lá, por hora, e mais pelo procedimento que vai fazer. Certo. Bom, uma questão que também me intriga e me deixa dúvidas. O município trabalha para a abertura da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Hoje o município não tem uma unidade de pronto atendimento e afora o horário de atendimento das unidades básicas de saúde, tudo recai para o Hospital São Carlos. É também uma forma do hospital ter a sua receita e daqui a pouco saindo, tendo uma UPA, pode comprometer a receita? Tem alguma informação nesse sentido? Olha, depende da UPA que vai ser instalada aqui em Farroupilha, porque as UPAs, elas têm que ter estrutura de um hospital. Tem que ter atendimento de médico clínico, pediátrico ali, 24 horas, tem que ter laboratório, raio-x. Eu não creio que a UPA de Farroupilha, se vier a abrir... venha com essa estrutura. Venha com a estrutura. Creio que não. Creio que vai ser como se fosse uma unidade básica com atendimento mais estendido. Tipo um postão 24 horas. Penso que desse jeito assim. Porque realmente não teria sentido. O nosso hospital tem muita capacidade, tem estrutura para abraçar muito mais. E nós estamos com o hospital pronto ali, com toda a estrutura instalada, né? Claro. De laboratório, de médico 24 horas nas especialidades básicas necessárias. Clarimundo e Simone, em época de campanha política se trabalhou muito sobre isso, não na última campanha, mas na outra, na penúltima também, a questão da UTI neonatal para Farroupilha, depois acabou virando UCI, Unidade de Cuidados Intermediários neonatal aqui no município de Farroupilha. A estrutura física está pronta e, aliás, foi inaugurada. Tem um quadro lá nas paredes, está inaugurado, mas não está funcionando. No momento, a pergunta que eu me faço como leigo, se a operacionalidade de São Carlos não está chegando no 0 a 0, nós abrirmos mais um serviço no hospital, não pode ser prejudicial nesse sentido? Eu gostaria até que a Janete respondesse. Ótimo. Vai, depois você se manifesta também. Claro que é prejudicial, nem devia ter inaugurado essa UCI, essa unidade de cuidados intermediários. Hoje nós temos dificuldade de pediatra. E pediatra intensivista é raro, não tem. Se forem ver, as universidades, as faculdades, não... Faça uma enquete de quantos pediatras se formam anualmente. Muito pouco. Não tem.
Nós temos os nossos mais antigos, que vêm vindo, enfim, né? E raros pediatras. Os que se formam e que permanecem, eles são intensivistas pelas UTIs pediátricas e neonatais que já existem no nosso estado. Então ela não é viável e a estrutura dela é muito cara, é que nem a UTI adulto. Eu tenho que ter intensivista, não é? Pediatra intensivista 24 horas, tem que ter todo o equipamento. E não é viável. Isso já vem de longa data. Mas inauguraram uma UCI não equipada e não creio que vai evoluir. Certo. Clarimundo e Simone. Mas também, né, a gente sabe que ela também não passou pela vigilância sanitária também, pelo que... pelo aval da vigilância sanitária. Isso, porque até eu estava vendo todos os projetos que passaram pelo aval da vigilância sanitária. Ela foi um projeto que foi aprovado por eles, mas na hora da inspeção tem algumas coisas ainda adequações que tem que ser feitas, tá? Então ela não está totalmente habilitada para ser utilizada. Sim. Tem que se ter muito cuidado, né, Clarimundo, neste momento em que a máquina chamada Hospital São Carlos não é uma máquina superavitária, ela é uma máquina deficitária. Tudo que se colocar por aí, daqui a pouco, que não for bem planejado, pode sangrar ainda mais a máquina, né? Com certeza. Isso aí a gente está analisando, porque eu vejo assim, eu não tenho conhecimento, a não ser cidades de grande porte, que funciona esse tipo de serviço. Caxias do Sul fechou várias unidades. E também eu vejo que médicos também são difíceis para conseguir equipes para atuar nessa área. E também a receita também que nos foi passado que não tem. A receita não é é menor ainda que a UTI adulta ainda. Então, e os serviços caros, né? Certo. Mas eu gostaria só fazer uma pequena colocação, o que pode repercutir numa grande, que voltando ao sistema de atendimento do pronto-socorro, principalmente do hospital, eu vejo assim, uma cidade sem hospital, eu acho que nosso é o único hospital. Se qualquer um acidente ocorrer, como nós estamos focados de 2 RS, e o número de acidentes é muito grande, aqui na Serração, na Serra, se for constatado um acidente grave e se locomover não tiver hospital, pode ter o melhor plano do mundo, vai até chegar em Porto Alegre, o Caxias, o Bento Gonçalves. Em muitas situações o paciente não vai... Muitas vidas se perderão. Muitas vidas se perderão. Por isso que eu digo assim, pode ter o melhor plano do mundo, se não tiver atendimento, a pessoa vai morrer. Isso aí é triste, a gente tem que dizer, né? Sim. Então uma cidade sem hospital, de nada adianta ter o melhor plano do mundo. Exatamente. É isso aí. Sim. Não Simone. precisam nem ser só em termos de acidentes, né? Nas nossas rodovias, qualquer coisa, acidentes em casa que nos aconteçam, né? Que nós precisemos assim da emergência, a gente sabe que os primeiros minutos são os que salvam a nossa vida, e se nós não tivermos um hospital, exatamente isso que vai acontecer conosco, né? Nós vamos para ir para Caxias, de repente nesse inteirinho, não importa que nós, como disse o Clarimundo, ele pode ser fatal. Ele pode ser fatal, que nós tenhamos planos de saúde ou não, ele pode ser fatal, né? É muito complicado isso. O que a gente poderia colocar? Porque, claro, diagnosticamos o problema do hospital. O problema do hospital está em reduzir, em ajustar a sua estrutura financeira, a sua questão de despesas e receitas. As despesas estão sendo controladas, a receita vem sendo estimulada a crescer, o município cumprindo com a sua obrigação, o Estado, a União, a comunidade também, mas soluções para o hospital, pontuadamente. O que se pode colocar, Clarimundo, como em termos de soluções para tirar o São Carlos dessa situação desconfortável que ele está? Eu diria assim, nós temos que arrumar recurso para sanar
esse empréstimo. Tem que esse recurso, nós temos que fazer uma reestruturação interna no hospital e para isso precisa recurso. E esse recurso, por enquanto, não tem acenado. Estamos tentando viabilizar uma operação via BNDES, mas está muito difícil. Não está, sendo que hoje recursos é muito escasso, principalmente o que a gente ouve é que o hospital está numa situação difícil. É difícil tu conseguir recursos a longo prazo, seja com taxas que o hospital poderia pagar. Suportáveis. E isso atrapalha muito. Então, eu vejo que se a iniciativa privada ou o poder público não se conscientizar em nós aportar esse recurso, ou a fundo perdido, ou a longo prazo, com juros baixíssimos, como diz outro, vai ser difícil nós enfrentar essa situação do hospital a curto prazo. A curto prazo. Simone, na tua concepção, quais são as possíveis soluções para o problema que está aí? Eu acho que o Clarimundo colocou muito bem. Eu ia só complementar que assim, realmente nós precisamos eu digo dinheiro novo, né, que a gente está precisando. Precisamos da ajuda de todos, que sejam do poder público, dos empresários, da comunidade, a ajuda dos médicos, que eles realmente retornem, né, para o nosso hospital. Mas eu vou dizer assim, de todos esses que eu citei, eu posso dizer que a comunidade está querendo muito nos ajudar. É a primeira que diz, como é que eu posso colaborar? Eu gostaria muito de fazer doações. Então, assim, nós estamos estudando, porque a gente quer que seja alguma coisa bastante transparente, e que as pessoas também saibam para onde está indo este dinheiro, né? Então, nós estamos estudando programas de doação, de ajuda para o nosso hospital, e assim, no tempo oportuno, nós vamos divulgar essas ações que a gente pretende fazer, né? Mas nesse momento nós estamos, então, estudando essas propostas, né? Propostas, sim. Gestora, superintendente Janete, quem está ali no dia a dia, vê a dificuldade dos números, você tem experiência na área também. Que soluções nós podemos apontar para o enfrentamento desse dragão chamado dificuldade financeira do São Carlos? É um dragão mesmo, e soltando fogo ainda. Além daquilo que o senhor Clarimundo já falou e a própria Simone comentaram, nós temos um serviço de consultoria interno em que a gente está fazendo uma reestruturação administrativa, que foi a pergunta inicial que tu me fizeste, né, Leandro? Uma reestruturação é muito importante, porque para isso nós precisamos capacitar o nosso funcionário. Claro que nós temos equipes boas, funcionários comprometidos, mas precisamos comprometê-los ainda mais, precisamos trazê-los ainda mais para a realidade. Eles têm passado por um período difícil nesses últimos tempos, né? Com todas essas crises, com tudo que é dito do hospital, e eles permanecem lá. Então também precisa fazer um resgate, um novo comprometimento para poder pegar junto e enfrentar. A gente precisa suprimir, enxugar, melhorar processos, tudo no intuito de economizar, de evitar o desperdício, rever processos, mas isso envolve todo mundo, né? Funcionários, equipe médica, equipe técnica, de todos os níveis que nós temos lá dentro. Quando você chegou no Hospital São Carlos, nessa sua segunda volta, Janete, ali no mês de início de março, né? Isso. Você encontrou muitas dificuldades, como você disse na SIX, era um caos o hospital? Sim, um caos. Como eu falei na SIX, que não tinha me caído a ficha ainda, do tempo que eu deixei esse hospital em 2008 e como eu encontrei ele agora em 2017. É o caos instalado, porque eu digo assim, foram criados feudos,
O grupo de funcionários, alguns foram tendo autonomias, eles ficaram sem direção, na verdade, né? Cada um fazendo do seu jeito. Parece-me que estavam perdidos, né? E claro, no meio de todo esse tumulto, vindo de greves, teve greves em dezembro, ali em janeiro, por não pagamento de 13º. Isso não é bom, porque isso não integra, muito pelo contrário, desintegra. Separa. Desagrega. Desagrega totalmente. E nós trabalhamos com seres humanos, eu falei no começo. O nosso produto é o ser humano, é o doente. E nós temos que ter, nós que trabalhamos na saúde, nós temos que vender saúde, temos que estar saudáveis. E não funcionários desmotivados, descompromissados. E isso a gente tem que ir resgatando pouco a pouco. Eu encontrei um caos instalado, né? Todo mundo pedindo tudo, todo mundo cobrando tudo. Férias, sem férias, férias vencendo 30 dias para todo mundo. E todo mundo para um hospital que funciona 24 horas, não é bem assim. Além da questão financeira, é eu ter que sair de férias, né? Para não ter mais multas ali também. Então, assim, realmente é bem complexa a situação, mas nós precisamos... A luz no fim do túnel? Ela existe. Se houver realmente o comprometimento de todo mundo, dos funcionários principalmente, de toda a equipe médica que retorne esse hospital com toda a garra, o envolvimento que a gente já tem de todas essas voluntárias, o agradecimento muito especial a todas as doações que a gente tem recebido de todo mundo, isso é a luz no fim do túnel, Leandro. Sim. A gente vê que existe compromisso e que tem o conselho, tem os associados que estão ali fazendo um serviço voluntário e totalmente engajados, totalmente comprometidos. Então, assim, até por reconhecimento a todo esse esforço que nós temos que todo mundo pegar junto, tirar todas as arestas que existem e pensar no bem, na bandeira do Hospital São Carlos. Certo. Bom, para concluirmos o programa, quero colocar a palavra final aos nossos convidados. Vou iniciar com o Clarimundo, brevemente, as suas considerações finais. Talvez não tenhamos esgotado todo o assunto, mas eu quero deixar aqui de antemão a vocês, a direção, a Janete, a direção do hospital, o espaço que for necessário aberto na programação da TV Cidade para que a gente coloque a informação. O nosso compromisso é colocar a informação. A comunidade merece saber a real situação e a verdade do hospital. Não se trata de achar culpado, se trata de ver o problema, diagnosticar o problema e depois pegando todos juntos para solucionar a questão. Clarimundo. Bem, nós temos que continuar trabalhando, abraçados, e temos que também esquecer um pouco o passado, que o passado tem que ser dito, porque a gente não pretende esconder do que sempre nós foi cobrado. Qual é a caixinha preta lá do hospital? Não tem caixa preta lá, porque nós estamos abrindo os números reais do hospital, e nós precisamos do apoio de todos, tanto da comunidade, do poder público, do setor privado, e também muito dos meios de comunicação que poderão nos ajudar daqui para diante quando nós engajarmos em alguma campanha. Será muito interessante a participação de todos vocês, e poderão ter certeza que a gente vai divulgar e vai pedir o apoio de vocês. Contem conosco. Ótimo. Simone, tuas considerações finais também, à vontade. Bom, quando a gente fala de crise, que esse hospital está numa crise muito séria, as pessoas muitas vezes não têm noção de quão séria é essa crise. É o momento mais, é a crise mais séria que esse hospital está passando. E assim, no final do ano passado a gente pensou assim, que esse hospital não iria mais, este ano nós não teríamos mais condições de que ele fosse seguir adiante. Aí nós nos reunimos e dissemos assim, bom, vamos fazer a última tentativa, vamos conversar com o pessoal da SIX. Então nós nos reunimos com eles e passamos não a problemática para eles, mas a gente então nos reunimos com eles e nos abraçamos a eles para eles partilhamos o problema com eles, né? E eles têm nos ajudado bastante também.
E o que a gente pode dizer é o seguinte: realmente nós precisamos da ajuda de todos e mais um pouco, inclusive de todos que eu já citei, e vou dizer assim, da ajuda divina também. Para nos auxiliar no caso. Janete, na condição de superintendente geral do Hospital Beneficente São Carlos, te deixo com a palavra final também, as tuas considerações. Bom, o que eu vou dizer assim para vocês? A gente já colocou aqui toda a situação da dívida, falei do nosso incêndio no meio, né, que está ardendo ali, nós ao redor, mas que o hospital é viável e esse hospital tem uma estrutura fabulosa. Nós estamos ali para atender toda essa comunidade. Não somos perfeitos, mas estamos buscando sempre o melhor, a melhoria contínua em todos os nossos serviços de atendimento. Estamos para atender essa comunidade, essa rica comunidade de Farroupilha, que eu digo assim, riqueza no sentido de ser solidária e muito colaborativa. E nós continuamos com a luz no fim do túnel, como diz o Leandro, por conta de vocês, da comunidade, de todo o empresariado das SICs aqui de Farroupilha, das voluntárias, das doações que nós temos recebido, também através das voluntárias, mas de outras pessoas da comunidade, dos agricultores de todo o mundo. Isso só é revertido para o bem da própria comunidade. Tudo que a gente dá, a gente recebe. E como eu faço as palavras da Simone, a gente precisa muito do poder divino, já que o nosso hospital é de um santo, de São Carlos, e ele não vai permitir que isso feche. Então, quero dizer isso, que o hospital está aí, nós precisamos da ajuda de todo mundo, da imprensa, de todo mundo, da comunidade, e agradecer por tudo que vocês estão fazendo para ajudar que o hospital permaneça com as portas abertas. Ótimo, agradeço a presença de vocês, obrigado Janete, obrigado a Simone, obrigado também ao Clarimundo pela presença aqui no programa Cidade Aberta, e coloco mais uma vez à disposição a TV Cidade. Nós queremos construir com a nossa comunidade o hospital, o futuro do hospital está em nossas mãos. Aliás, havia no passado, eu me recordo muito bem, acredito que a Janete vai recordar também, um slogan que dizia bem assim: Hospital Beneficente São Carlos, compromisso com a comunidade, ou compromisso com a saúde. Hoje eu mudaria esse slogan: Hospital Beneficente São Carlos é compromisso da comunidade cuidar do hospital. O hospital que já cuidou de muitas pessoas, e milhares de pessoas por mais de 80 anos na história de Farroupilha, hoje merece ser cuidado por todos nós farroupilhenses. Que se aparem todas as arestas, que se eliminem todos os problemas e que todos pensemos para o futuro do hospital. Que não haja um vencedor, mas que haja uma comunidade vencedora abraçando o Hospital São Carlos. Eu fico por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição. Forte abraço, a gente se encontra na TV Cidade.